candarai. Primeira coisa, Jesus nos ensina: vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação, porque Jesus bem sabe que nosso espírito, ele está pronto. O nosso espírito é a presença de Deus, que habita no homem e na mulher, e faz a diferença sobre a terra. Mas a Bíblia diz que a carne do ser humano está sujeita a pecado, porque a Bíblia diz que os deleites do mundo é inimizade contra Deus. Por isso que a Bíblia nos ensina: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, e aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. Por isso que Jesus estava ensinando que a carne do ser humano será fraca. Jesus está em espírito no deserto sendo levado, ele vai ser tentado sim. Terminando os dias, Jesus ele vai sentir fome, e Satanás aproveita a oportunidade, porque o foco do adversário é destruir, é matar, é roubar, é roubar a tua fé, te matar espiritualmente e destruir os projetos de Deus sobre a tua vida. Porque hoje o ser humano troca o certo pelo errado, o errado pelo certo, e dizendo que tudo vai bem, mas esquece que naquele grande dia, eu e vocês vão prestar conta diante do juízo do Senhor, do juízo de Deus. Por isso que o Evangelho nos ensina, em João capítulo 2, versículo 1, fala: filhinhos, não pequeis, em 1 João 2:1, mas se por acaso pecardes, tem um advogado justo e fiel para conosco. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro Evangelho, ele vai confrontar o pecado, porque Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte espiritual, a morte física. Porque o foco do adversário é levar nossa alma para o inferno, mas o foco de Deus é levar nossa alma para o céu. Por isso que existe uma batalha travada no mundo espiritual. A Bíblia diz em Efésios 6:10, a armadura de Deus: você não luta contra a carne, contra o sangue, mas principado, potestade do mundo espiritual. Nós temos que ter entendimento. Jesus foi tentado no deserto, Satanás aproveita da oportunidade, porque ele ruge como um leão na minha e na tua vida, tentando te tragar a todo momento. E se você estiver despercebido, se você não estiver alerta, se você não estiver vigilante, ele traga a minha e a tua alma. Jesus quer nos ensinar que não adianta você orar muito se você não vigiar nada. Nós temos que vigiar e orar para não entrar em tentação. Primeiro é vigilância, depois a oração. Primeiro você vigia, depois você cai na oração. Sai questionando, perguntando, falando com Deus. Mas o ser humano ora, mas não vigia. E tem outros que nem oram, tem preguiça de orar. Tem uns que ficam emburrados quando falam em orar. Tem outros que mostram até cara feia quando falam em orar. Parece que a oração é coisa de um outro mundo, que as pessoas não querem mais orar, não criam mais o hábito de orar. Jesus, sendo filho de Deus, ele estava em oração. Jesus estava em oração, mesmo sendo filho de Deus, ele entrou em oração enquanto estava neste mundo.
Alai candarabachadares. Mas o ser humano quer a conquista, quer o milagre, quer a vitória, quer a bênção, quer a restituição da parte de Deus, mas não quer orar. Alai subicandarabachai. A igreja só persiste e fica em pé se tiver na oração. Alai candarabachada hayakai. O ser humano só persiste e persevera se estiver abaixo da oração. Porque a Bíblia nos prova, em Romanos a Bíblia nos traz 14, 11, 12 fala que naquele grande dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar o que saiu lá de certo errado. Alabaçubi cai, ninguém vai escapar da sua presença. Alabaçai hoje, labaçude cai. Você pode passar peneira no pecado, mas a Bíblia diz que Jesus, abaçude cai acá, ele veio para nos convencer e nos libertar do pecado. Ele não veio para passar peneira em cima do pecado e as pessoas achando que tudo está certo, que errado é certo. Alabaçubi candarai. Quem veio destruir o homem, quem veio destruir a mulher é Satanás. Quem veio roubar a fé é Satanás. Abaçude cai. Satanás não gosta de família. Satanás, o foco do diabo é que ninguém construa família. E o foco de Satanás é trazer os divórcios, trazer a separação, é trocar o homem, trocar a mulher, conforme se trocasse de uma roupa. Alabaçubi candarabachadarabaçai. Hoje está com um, depois está com outro e com outro. Mas a Bíblia ensina para nós, abaçubi candarabacai, que Jesus, ele é diferente. Ele veio convencer o homem e a mulher sobre o pecado. A Bíblia diz, para nos tornar uma nova criatura em Jesus. Alabaçubi candarabachadarabaçai. Jesus está em forma de homem sobre a terra. Jesus está em oração. Mas Jesus também está em vigilância. Alabaçai, subicaiaçai. Satanás se aproveita da oportunidade. Alabaçubicai, o foco do diabo é te derrubar. O foco de Satanás é destruir tua alma. Satanás detesta ser humano. Alabaçai, porque nós recebemos a essência de Deus. A essência de Deus foi dada para nós. E Satanás quer derrubar o ser humano. Satanás quer derrubar o homem, quer derrubar a mulher. E a Bíblia diz que nós temos que estar em prontidão de alerta, vigilância e oração. Alabaçu, não adianta você orar muito se você não vigiar. Primeiro você vai vigiar, depois você orar. Você pode levantar da oração. Se você não tiver vigilância, você levanta da oração, labaçu de caiaçá. Mesmo sendo um homem, uma mulher casado, você olha para outra pessoa. Se você não estiver vigilante, você cai no adultério. Você pode ter oração, mas se você não estiver vigilante, você cai no vício da bebida, você cai na droga. Porque Jesus quer nos ensinar: vigiai e orai, para que não entre em tentação. Fica atento, atenta. Assim conforme a volta do Filho do Homem. Nós temos que estar preparados, não é se preparando para a vinda de Jesus, é estarmos em prontidão alerta. Quando ouvir o som da trombeta, Jesus arrebata a igreja. A igreja não é tempo de ficar se preparando, é tempo de estar preparada. As vestes têm que estar limpas, adornadas, santificadas, para que o noivo venha e nós somos arrebatados com ele. Alabasubicai, não há tempo de se preparar ainda. Nós temos que estar alertos, preparados. Nós não sabemos o dia e a hora que Jesus vai voltar. Alabasubicaiaçai. E se tiver tudo errado, trocando labaçai, o certo pelo errado, errado pelo certo, será que vamos subir no arrebatamento? Aí fica uma questão: será que vamos ser arrebatados? Há tempo de correção, há tempo labaçai de libertação, há tempo de transformação. Carabasubicai, porque o nosso Jesus que nós servimos, abasudicai, ele é verdadeiro, ele é sincero, ele é correto, não é um Deus errado. Alabasubicai, a Bíblia diz que o filho da perdição é Satanás. Adarabacai, Jesus não é filho da perdição, ele é santo.
santo, Ele é soberano. Por isso que a Bíblia diz: aquele que é imundo e sujo, se suje mais ainda, e aquele que é limpo se santifique mais ainda. Satanás aproveita a oportunidade. Satanás surge como um leão tentando estragar. Alabaçai, nós temos que estar alerta. Alabaçai, vigilante. Alabaçubi, cai orando. Orar sem cessar. Alabaçai, enquanto nós vivemos sobre a face da terra, nós estamos numa guerra espiritual. É orar sem cessar. Orar sem cessar. Orar por tudo. Orar sem cessar. Alabaçai, Deus não diz: ora um pouquinho, já se levanta. Não, orar sem cessar, vigiar, orar. Alabaçubi, candarabassude, caiaçá. Muitas pessoas dão desculpa hoje, alabaçai, quando se trata da oração. Jesus estava orando. Alabaçai, hoje eu não posso ir para a campanha de oração. Hoje eu não posso orar. Hoje eu não posso entrar em oração. Me dói aqui, me dói lá, me dói acolá. Alabaçubi, caia, sebe, pai. Eu prego do Jesus que cura, transforma e liberta. Alabaçubi, cai. Se você tiver uma vida de oração e você pedir para Jesus entrar, alabaçai, aonde dói, alabaçubi, cai, Jesus passa com a sua mão e repreende a enfermidade. Hoje o ser humano não quer viver uma vida íntegra com Deus em oração. Quer viver uma vida alabaçando, diz que me diz que tudo errado. Alabassude caiaçai, tudo errado. A Bíblia diz assim: labassude candarabachadarabaká. Jesus nos escolheu, Ele nos chamou, mas Jesus nos chamou para nos libertar, nos purificar, nos transformar. Ele não chamou nós para viver na mesma vida medíocre de pecado. Não. Ele nos chamou para nos tornar santos de Deus. Alabaçai, filhos de Deus. E a Bíblia nos prova que Satanás, abassude, cai, olha para Jesus e diz: se tu és filho de Deus. Alabaçubi, caia, se tu és filho de Deus. Parece que Satanás está duvidando. Alabaçubi, cai, do poder, da majestade, da soberania do nosso Jesus. Alabaçai, a Bíblia diz assim, Arabaçubi, candarabaçai, Satanás era o maestro do louvor. Satanás era o anjo de luz. Alabaçude, candarabiacai, abecá. E a Bíblia diz, abaçai, quando ele queria glória para ele, se exaltar e sentar logo acima da cadeira de Deus, do trono de Deus, querendo ser labaçai maior do que Deus, receber toda a honraria, toda a glória para Ele, toda a exaltação para Ele. Deus, Ele sabe tudo. A Bíblia diz que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus sabe cada criatura que Ele formou. Ele tem tudo contado. Até o fio do nosso cabelo Ele tem contado. Ele sabe tudo. Antes de você abrir tua boca, Ele sabe o que você vai falar. Ele sabe teus pensamentos. Ele sabe o que se passa na tua casa. Ele sabe o que se passa na rua. Ele sabe o que se passa no teu trabalho. Ele sabe tudo e todas as coisas. Alabaçubi, cai, antes de você abrir tua boca, Ele sabe. Ele está vendo, está contemplando. Por quê? Porque muitos abassude, candarabachadarabaçubi, candarabachai. Acho que Deus não está vendo, não está assistindo. Deus assiste você no teu quarto. Deus assiste você na sala, na cozinha, em casa, na rua, onde for. Alabassubi, candarabacharabacai. Por isso que Deus ensina para nós que nós como cristãos temos que ter um caráter de cristão. Alabaçu, porque naquele grande dia, alabaçubi, candarabacai, a balança pode ser encontrada em falta. Alabaçai, tudo vai ser pesado na balança do Senhor, e ninguém vai escapar da presença da balança de Deus, não. Alabaçai, tem um anjo que ele vai medir, alabaçu, decai, ele vai pesar, alabaçu, decai. E a Bíblia diz que Satanás se aproveita da oportunidade e começa a dizer: se tu és filho de Deus, diz que essas pedras se transformam em pão. Alabaçu, decai. Ele quer testar Jesus. Ele quer que Jesus se submeta a ele. A Bíblia diz assim que quando Jesus ressuscitou entre os mortos, ele entrou no inferno.
Muitos não acreditam que tem inferno. Por que a Bíblia fala do inferno então? Se muitos não acreditam no inferno, por que a Bíblia fala do inferno? Então rasga a palavra de Deus, alabassude candarabacá, e vai servir Satanás. Porque a Bíblia diz assim, ó, que quando Jesus entrou no Hades, no inferno, ele tomou a chave do inferno nas mãos e da morte nas mãos, pisando com o calcanhar na cabeça da serpente que é de Satanás. Alabasai, porque ele é a vida. A Bíblia nos prova assim, no jardim do Éden, Deus forma Adão e Eva. Não é homem com homem, nem mulher com mulher. Dá uma porca vergonha hoje na face da terra. As pessoas trocando o certo pelo errado, o errado pelo certo, empurrando com a barriga e dizendo que tudo está ok. Alabassubicandarai. Jesus, ele mexe na podridão. Jesus mexe no pecado. Ele mexe tudo que está fora do lugar, para colocar no lugar certo, para consertar, para lapidar, para transformar. Alabassubicai. É a mesma coisa que uma pessoa conquista coisas materiais no mundo, nas coisas erradas. Vem para Jesus, e cria na mentalidade que vai ser rico. Não. Tudo que conquistou abaixo de coisas erradas perde. Porque Jesus, ele liberta. Ele transforma o miserável do homem e da mulher e faz uma nova criatura no nome dele, no sangue dele. Porque nós somos comprados, lavados, purificados, redimidos pelo sangue carmesim. Alabassude candarabachadarabakai. Do que minaia sai. E as pessoas que mandarabassai, que são compradas, lavadas pelo sangue de Jesus, você já tem uma vitória. Essa vitória é teu nome no livro da vida. É salvação da tua alma, da vida eterna. Jesus arrebata e teu nome está escrito lá. E você tem um novo céu, uma nova terra, uma nova morada. Alabassubicandarabashidevas. E devassubibelavassubihe. E a Bíblia diz que ali Satanás diz assim: alabasei, se tu és filho de Deus, está colocando Deus à prova, está duvidando do caráter de Deus, está duvidando labasubicai da soberania de Jesus, está duvidando do poder. Porque Deus é poder. Deus não tem poder. Deus é poder. Deus é poder. Deus é poder. Ele não tem poder. Ele é poder. Ele é o próprio poder. Tudo está no controle, na mão de Deus. Ele faz como Ele quer, quando Ele quer. É do jeito dele, não é do teu jeito. Não é quando você quer, é quando Ele quer. O tempo é dele, não é teu tempo. Alabassudekai, nós temos que ter esse entendimento. Nós estamos debaixo da soberania dele. E quem comanda a nossa vida é ele. Nós somos apenas servos para obedecer a ele e não questionar com ele. Alabassubicandarai. Por quê? Porque nós, seres humanos, queremos questionar com Deus. Nós estamos para obedecer a voz dele, o chamado dele. Quem faz é ele, quem comanda é ele, é tudo ele. E a Bíblia diz assim, que para nós, um dia, para Deus, é como 1000 anos. 1000 anos para nós é um dia. Para nós ter um entendimento que o calendário de Deus é diferente do meio do teu. Nós temos que ter um entendimento que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E a Bíblia nos prova, que tudo nós temos que engrandecer a ele. Porque ele é poder. E ele tem o domínio, o controle do céu, da terra e debaixo da terra. Até do inferno. Ele tem o controle, porque quem formou o inferno foi o próprio Deus, para Satanás. Deus formou o inferno para o diabo, porque a Bíblia diz assim, que quando Satanás foi jogado do céu, ele foi para o coração dos mares. E logo após, o próprio Deus formou o inferno, Hades, para Satanás. E a terça parte dos anjos decaídos. Por isso que nessa Sagrada Escritura eu tenho observado muito. Quando Satanás foi expulso do céu, ele levou terça parte dos anjos com ele. Quando uma pessoa não está em Jesus, enxertada em Jesus, e a pessoa só está na igreja, na casa do Senhor por estar, ela é usada por Satanás. Ela sai. E quando ela sai, sempre vai levar
1, 2, 3, 4, 5. Porque a Bíblia ensina que quando Satanás foi expulso do céu, levou terça parte dos anjos com ele. E quando o ser humano é usado pelo diabo, é a mesma forma. Pode notar, através da fofoca, através da intriga, através da confusão, através da lambança e assim por diante. E tudo isso, quem coloca é o diabo, não é Deus. A Bíblia nos prova que ele vai colocar Jesus à prova. Ele vai tentar Jesus. Vai dizer: transforma, Jesus, essas pedras em pães. A Bíblia diz que Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Jesus pode transformar as pedras em pães? Pode. Mas não precisa Jesus provar nada ao capeta, ao diabo. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Cria vergonha na cara e não prova nada ao diabo. O que você tem que provar é para Deus. Nós temos mania de querer provar alguma coisa a Satanás. A Bíblia diz assim: Satanás, ele foi deixado para se colocar debaixo dos vossos pés. A autoridade Deus te deu para você pisar em Satanás, na cabeça da serpente, da mesma forma que Jesus pisou. Por isso que a Bíblia diz em Mateus 28:16, fala: e de por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado com o mundo. Por quê? Porque Jesus nos deu autoridade. A Bíblia nos ensina em Mateus 10, primeiro, ele forma 70 discípulos. E ele diz: eu te colocarei como cordeiro no meio de lobos. Porque ele te dá autoridade. Ele me dá autoridade. Só que hoje o ser humano, ele corre do diabo. Ele tem medo de Satanás. Ele não enfrenta Satanás. Ele tem medo de Satanás. Ele tem medo do diabo. Porque porque tem uma vida incorreta com Deus, uma vida errante, trocando o que é certo pelo errado. Aí corre de Satanás. A Bíblia diz que nós temos que ter medo da mão de Deus, não da mão do diabo. Nós temos que temer Deus, não Satanás. Só que hoje o ser humano está temendo o diabo e não Deus. Tem medo do diabo, mas não tem medo da mão de Deus. Por quê? Por que que é assim? Porque hoje as pessoas do que me dei para subir calabastec, xederébia da raça, do que me dá subir calai, do que deba subir candarabachada. Quer uma vida labassude caiaçá, somente labassude status, alabaçá para mostrar, alabassude caiaçá. Jesus quer labassude caiaçá, algo verdadeiro, algo sincero, algo íntegro. Alabaçá é santificação a Ele, santidade a Ele. Labaçubi candarabachada rabiacá. E a Bíblia nos prova que Jesus olha para o diabo, porque Jesus ele olha labaçude caia Satanás e diz: não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do meu Pai. Ele está dizendo: Satanás, você quer que eu me prostre diante de você? Você quer que eu transforme essas pedras em pães para colocar o meu Pai à prova, né? Alabaçar, mas não somente alabaçar de pão viverá o homem, porque Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida. Alabaçu de candará, mas de toda a palavra que está saindo da boca do meu Pai. Alabaçu de caiaçai. Só que a Bíblia diz que o diabo, ele é insistente. Satanás, ele é insistente para te derrubar. Dá uma oportunidade para ele. Dá uma brechinha para ele, para ver se ele não entra com tudo. Alabaçu de caiaçá. Anabaçubi candarabachai. A primeira coisa que Satanás lança são setas. Alabaçu de caia, lança uma setinha. E você não está vigilante, não está em oração. Tem pessoas que não estão nem em oração. Primeira coisa, o diabo jogou a seta, já entrou com tudo a seta. Porque não tem uma vida íntegra de oração. Não tem intimidade com Cristo.
Tem pessoas que estão vivendo de religião, não de intimidade. Tem pessoas que são religiosas. Não, sempre os domingos tem que ir para o culto, me arrumar e ir para o culto. Não estão vivendo uma vida íntegra, de intimidade com Deus, de renunciar ao mundo. De servir Jesus como Salvador. Jesus não quer religiosidade. Jesus quer compromisso com Ele. Jesus quer intimidade com Ele. Jesus quer que seja sincero com Ele. Honesto com Ele. Jesus não quer que seja mau caráter com Ele. Porque o ser humano pode enganar, mas Jesus ninguém engana. O homem pode trapaçar, mas Jesus não tem trapace. O homem pode trocar o errado pelo certo, mas com Jesus não tem esse negócio. Ou é ou não é. 80 ou é 8. Não tem com Jesus meio termo. Muitos esquecem que Jesus, Ele veio salvar o mundo. Ele veio salvar o mundo. Mas a Bíblia nos prova que o sair do pecado é a morte. E para salvar o mundo, Jesus tem que confrontar o pecado. Como é que Ele vai salvar se Ele não confronta o pecado? A Bíblia diz que o diabo vai levar Jesus a outro monte e vai mostrar no momento todos os reinos do mundo. A Bíblia diz assim, João 8,42, que Satanás nunca se firmou na verdade desde o princípio, porque ele é o pai da mentira. Muitos vão dizer, não, mas a riqueza é do diabo. Não, a riqueza é de Cristo, a riqueza é de Deus. Porque a Bíblia diz que o próprio Jesus, sendo rei, se fez pobre e humilde e andou no meio de nós, da população, da multidão, dos discípulos. Mas a Bíblia diz que Jesus era rei. Ele é rei. Cai no céu. Nós vamos ver que no céu não tem nenhuma pobreza. No céu é só riqueza, se você ler a Bíblia. As ruas são puro ouro, água cristalina, tudo é puro jaspe, esmeralda, sardônica e assim por diante. Jesus, Deus, Ele é rico. E a Bíblia diz que os reinos, nesse exato instante, a Bíblia diz que Satanás vai jogar Jesus ao monte do alto e vai mostrar toda a riqueza, todo o reino do mundo, e vai dizer para Jesus, Jesus, eu vou entregar tudo na tua mão, Jesus, sendo que Ele é dono de tudo. Eu vou entregar tudo na tua mão, Jesus. Mas para isso, Jesus, para você receber isso, tu vai ter que prostrar e tu vai ter que me adorar. O que Satanás quer? Que Jesus se humilhe para ele, sendo que Jesus é dono de tudo e todas as coisas. Quer que adore Jesus. Satanás quer que adore Jesus adore Satanás. Só que a Bíblia diz que Jesus, Ele tem o Espírito do seu Pai, o Espírito de Deus. E Jesus vai dizer, vai-te Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só Ele servirá. Adorarás somente o teu Deus e somente Ele servirá. A Bíblia diz que Jesus está dizendo que é para adorar somente Deus e somente Ele que é para servir. Ele não diz para você adorar um ser humano. Ele não diz para você adorar o dinheiro. Ele não diz para você adorar um jogo de futebol. Ele não diz para você adorar uma roupa. Ele diz, adore somente o Senhor nosso Deus, somente. Ele não diz para você adorar uma imagem de escultura, não. A Bíblia diz, Salmista 115 fala que a imagem de escultura tem boca e não fala, tem olhos e não enxerga, tem mãos não abençoa, tem pernas e pés no caminho onde está. Alabaçai, Deuteronômio fala, somente a Deus adorarás, não levantar imagem de escultura alguma, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus não diz para adorar seitas. Deus diz, adora somente a mim.
a Ele, a Ele. Alabassubi candarabachada rabiacá. A Bíblia nos prova assim, no Evangelho de Mateus 7,15 fala bem assim, ó: acautelai-vos dos falsos profetas. Quando fala isso, as pessoas não têm nenhum entendimento e fica falando várias coisas que não devem ser faladas. A Bíblia diz assim, Mateus 7,15: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm em nome de Cristo, dizendo, eu sou o Cristo. Não tem nada a ver com Cristo. O que representa falso profeta? É dizendo que é Cristo e não é Cristo, confessando que ele não vem em forma humana. Isso é falso profeta. As pessoas não têm entendimento e as pessoas ficam falando besteira. Falando do seu irmão, falando da sua irmã, falando do ciclano, beltrano. Por isso que a Bíblia diz assim, ó: julgai a profecia, mas não julgue o profeta que entregou. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó: se você julgar o teu irmão, você está sendo juiz e não observador da lei. Mas hoje é uma guerra, irmão contra irmão, e Deus não está contente com isso, porque é tempo de lapidação, é tempo da igreja estar alerta, é tempo de estar em prontidão, é tempo de estar em vigilância. O tempo está passando correndo rapidamente, os anos estão voando, digamos dessa forma. Estamos chegando quase o ano 2023 aqui na terra. E a igreja está brincando. A igreja está dormente. A igreja está enferma. Ninguém dá subquer. E quando prega a verdade, dá para contar. Nos bancos, quantas pessoas tem. Porque hoje as pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas querem ouvir mentira, engano, falsidade. E quando Deus levanta os profetas, pregadores, missionários para falar a verdade, ainda tem pessoas que têm cara de pau dizendo: irmão, irmã, pregador, missionário, pastor não pode pregar isso, porque se pregar não vai ficar ninguém na igreja. Hoje as pessoas querem ouvir para massagear o seu ego, o seu ventre, a sua vontade, o seu desejo, o seu desígnio. Mas as pessoas não querem ouvir o que Jesus tem para falar. Porque quando a gente pede, Jesus, fala com a igreja, não que queremos ouvir o que o Senhor quer falar conosco. É Ele que fala, não é o que você quer ouvir, não é o que eu quero ouvir. É o que Ele tem para falar, para nos consertar. É o que Ele tem para falar, para nos moldar, para nos transformar. Porque Jesus quer tirar os carrapichos. Jesus quer tirar a enfermidade da lepra que tem no ser humano. E a Bíblia nos prova que Jesus diz: vai de Satanás, porque está escrito: adorará o Senhor teu Deus, e só Ele servirá. E a Bíblia diz que o diabo não desistiu. O diabo é insistente. Quando o ser humano aqui persevera por a sua vitória? Quando o ser humano ora bastante? Quantos oram bastante? Você ora a Deus porque você ama Deus, ou você ora a Deus porque você precisa algo de Deus? Será que o ser humano só ora para pedir? Não ora para agradecer? Porque as pessoas só querem pedir. Tem que orar para agradecer. Jesus, obrigada. Eu sou mais grato, Senhor, por aquilo que o Senhor dá, por aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor vai fazer por a minha vida. Porque nós, seres humanos, temos hábito de colocar Deus contra a parede. Deus, tu me dá. Tu tem que me dar. Tu me dá, Deus. Tu me dá, Deus. Tu me dá. Porque se tu não me dá, eu vou te crucificar. É assim. E Deus não está contente dessa forma. Deus não está contente com isso. A Bíblia nos ensina assim, ó: que foi levado a Jerusalém e foi colocado sobre o penasco do templo. Ele disse: tu és filho de Deus, lança daqui abaixo.
Jesus podia lançar? Podia. Não precisa ele provar nada ao diabo. Por que você tem provado na tua vida a Satanás? Tu tem que provar a ele. Tudo que tu faz é para ele que tu está fazendo. Se você vive é para ele. Se você morre é para ele. Se você come é para ele. Tudo é para ele. Tudo é para ele. E a Bíblia diz que naquele grande dia todos nós seremos julgados por ele. E a Bíblia nos prova que Jesus olhando para ele. Porque Satanás começa a dizer: o próprio Deus vai mandar os seus anjos para te guardar, para que sustenham você nas suas mãos, para que você não tropece com o teu pé em alguma pedra. E Jesus está dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. Deus diz: não tenta a Deus. E por que o ser humano tenta a Deus? Se ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E por que nós tentamos Deus? Deus fala, Deus se revela, Deus fala de alguma coisa, porque a Bíblia diz assim, ó: Deus ocultasse essas coisas, revelasse aos pequenininhos. A Bíblia diz antes de acontecer. Deus oculta e revela aos pequenininhos. Ou ele revela em sonho, ou revela por visão, ou revela em profecia, ou dá uma profecia para alguém, ou fala por meio da natureza, ou fala por uma criancinha, ou fala pelo vento. Porque muitas vezes nós só esperamos que a pessoa venha profetizando em nossa cabeça. Ai, mas é assim, assim. Deus, ele fala. Nós que não queremos escutar a sua voz, porque somos rebeldes. Somos rebeldes. Não queremos escutar a sua voz. Muitas vezes Deus usa alguém dentro da tua própria casa. Mas você não quer dar crédito. Você não quer escutar. Porque a Bíblia diz que o profeta não tem honra na sua própria pátria. Mas você também só escuta se ele tiver debaixo da graça de Deus. Para não distorcer a visão espiritual das pessoas também. A Bíblia nos ensina que Jesus, ele foi levado ao deserto, ele foi tentado por Satanás. Mas a Bíblia diz que ele resistiu o diabo, ele resistiu Satanás, e Satanás fugiu da sua presença. Quando Jesus disse para os discípulos Pedro, Tiago e João: vigiar e orar, para que não entre em tentação, ele está dizendo: vocês observam e vocês orem, para que vocês não entrem em tentação, porque o Filho do Homem será entregue para ser crucificado na cruz do Calvário. Muitas pessoas começam a perguntar: mas Jesus, por que isso? Ah, Jesus, por que aquilo? Por que aquele outro? Jesus diz: vigiar e orar para que não entrem em tentação. Ele é bem claro: vigilância e oração. Não adianta orar se não vigiar, não adianta vigiar se não orar. Não adianta, os dois andam juntos, vigiar e orar para que não entre em tentação. Você pode orar muito, não ter nenhuma vigilância e cair em tentação. Você também pode vigiar e não orar e cair em tentação. Quando o ser humano está em oração, vou dar um exemplo, só um exemplo. O ser humano está em oração, o ser humano é casado ou casada. Tem oração. Primeiro vai vigiar e vai orar. Às vezes a pessoa está em oração, ora, mas não vigia nada. Um irmão, uma irmã dá uma piscada e já deixa o marido, já quer fulano de tal, esse fulano de tal, e acha que é bonito. Quantas pessoas aí, é vergonhoso, passando por 2, 3, 4, 5, 6, 10 homens, 2, 3, 4, 5, 6 mulheres. Deus não se agrada. A Bíblia diz assim, que Deus não tem prazer da destruição do homem, mas é o homem que procura a sua própria destruição. E aquele que destruir o templo do Espírito Santo, que é o corpo, Deus o destruirá. Deus destruirá, é bíblico. Hoje as pessoas não querem casar,
porque querem viver uma vida de putaria, sem vergonhismo, é devassubicanais, e o Senhor não está contente não, e as pessoas estão achando que estão indo para o céu. A Bíblia diz que o céu é estreito, é apertado, que vai dar salvação, é o caminho estreito, não é um caminho que tudo é lícito. A Bíblia diz assim, ó, tudo na terra é lícito, mas em tudo me convém fazer para morar no céu. Você pode fazer tudo na terra aceita, 3, 10, 20 maridos, assim por diante, mas no céu não, no céu não, no céu não, no céu não aceita. O nosso Jesus, o nosso Deus maravilhoso, é um Deus que restaura, é um Deus que liberta, é um Deus que transforma. O ser humano tem que criar vergonha na cara e começar a buscar restauração pela sua família. Alabaçu, quem é solteiro tem que buscar discernimento do Espírito de Deus, e quando quiser casar, buscar por um casamento abençoado, não querendo o marido da irmã, não querendo a mulher do irmão. Alabaçu, bicaia sai, porque está uma pouca vergonha o Evangelho de Jesus. Dá uma pouca vergonha o Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso eterno Pai. Arabaçu de caiaçai. Se Jesus voltar uma hora dessa, alabaçai, para onde vai a tua alma? A tua alma é preciosa, a tua alma é valiosa, a tua alma está dentro de você e você vai prestar conta. Quem prega a palavra vai prestar conta da tua alma também. O pregador não pode abafar, alabaçar sujeira. O pregador não pode passar a mão na cabeça. Ele tem que exortar, ele tem que mostrar, para naquele grande dia, alabaçar, você ser salvo, ele ser salvo. O nosso Deus não tem prazer de destruir família de ninguém. Quem faz isso, a Bíblia diz, é bem correta, quem faz isso é o diabo, não é Deus. Deus não tem prazer em divórcio. Acontece o divórcio porque as pessoas, a dureza do coração, porque empresta a mente, empresta os olhos e a vida para o diabo. É por isso que acontece o divórcio. Porque Deus não quer separação, Deus não quer divórcio. Deus quer união, Deus quer restaurar família, Deus quer restituir família. Esse é o nosso Deus que nós servimos e pregamos. O nosso Deus é o Deus que faz o impossível. O nosso Deus é o Deus que opera milagre, porque a Bíblia diz assim, ó, em Zacarias 8, fala bem assim, ó, que quando cai, Zacarias dizia, mas é impossível restaurar Jerusalém. Deus diz assim, aos olhos dos remanescentes parece impossível, mas para mim tudo é possível. Só que hoje as pessoas não querem mais pagar o preço para a restauração do seu casamento, não querem mais pagar preço pelo propósito de Deus, não por sua vontade. Não querem mais pagar preço para ter casamento abençoado. Não querem. Olha para o lado, dá uma olhadinha, já quer fulano, já quer ciclano, beltrano, e não vão pelo propósito que Deus tem para te entregar, para te abençoar, para te dar. Porque o que Deus dá não acrescenta dor. O que Deus dá é bênção para a tua vida. O que Deus dá é até que a morte o separe. A morte o separe. Só Deus tem direito na vida de dar e tirar. Nem um ser humano tem direito. Só Deus. Só Deus. Porque hoje as pessoas não vão bem no casamento, começam a orar para matar a esposa, vão criar vergonha na cara. Acho que Deus está contente com isso? Não. Isso é oração de macumbeiro. Isso é macumba, não é oração de cristão verdadeiro. Se você pegou fulano de tal, ciclano de tal, vai ficar até o final, vai pagar o preço para libertar, para consertar. E vai mudar também tuas atitudes. Porque quando o homem muda as atitudes,
a mulher também muda. E vice-versa. A mulher muda, o homem também vai mudar. Do que me dá subdessa. Do que me prova subnarash adará. Jesus foi tentado. Nem por isso Jesus caiu na lábia do diabo. Nós somos tentados, nem por isso nós devemos cair na lábia do capeta. Satanás, ele se transfigurou no anjo de luz lá. Depois foi expulso e virou um capeta, o diabo. Satanás nunca vai vir feio para enganar o ser humano. Satanás vai vir bonito, atraente, belíssimo. Para enganar eu e vocês que são hipócritas. Por isso que a Bíblia diz: vigiar e orar para que não entre em tentação. Porque se o ser humano aprender a matar a carne na oração, o ser humano tem mais vigilância de Deus. Só que o ser humano hoje está vivendo na carne, não é espírito. É só carne, nada de espírito. Porque se a pessoa tiver uma vida de oração, ela vai limitar contra a carne, sim, ela vai combater. Ninguém me subdessa. O Senhor manda eu te dizer, passar pela altura divina do Espírito Santo de Deus. E comanda Satanás tem criado teus pensamentos, as setas amandará, da incredulidade, da dúvida, jogando até desânimo e fraqueza espiritual e emocional. Mas o Senhor diz que vai mexer, Ele vai mexer. E o tu prefere se devras e tudo que está fora do lugar, filha, vai começar a se encaixar no lugar certo. E o Senhor diz para você: comando Ele vai colocar a vitória completa, total, na palma da tua mão, porque Ele é fiel e verdadeiro na sua palavra, na sua promessa. Porque o nosso Deus não é um Deus que habita na sujeira. Comandarai. O nosso Deus é um Deus que habita na verdade, assim diz o Senhor. Satanás tem jogado dizendo: não vai voltar, não vai dar certo. O Senhor diz que a última palavra é dele. A última palavra é dele. Não existe encantamento contra os filhos de Israel que vai prosperar. O Senhor manda eu te dizer, meu irmão, eu não sei o que você está pedindo ao Senhor, mas o Senhor diz que Ele é um Deus que esquadria o pensamento, Ele sonda o coração do ser humano. O Senhor manda eu te dizer assim, que você é profeta, você é escolhido, você é separado e você é nomeado pela palma das mãos dEle. Quem te escolheu foi Ele, quem te separou foi Ele, quem te lapidou foi Ele, quem mudou foi Ele, quem moldou tua vida foi Ele. O Senhor deva subquer, broque deremexer deva subquer, dobre farique subquer, Ele neva subquer, Ele manda eu te dizer, labassai, por toda a autoridade divina da presença de Deus, alaba subquer, que Ele vai subquer nava sub, Ele vai te surpreender, mas para isso, labacar, tu tem que continuar na presença dEle, marchando labasubicandarabacar, não olhando para a direita, não olhando para a esquerda, não desviando teus passos, labacar, mas firme na basubiquer, na conexão com Ele, alabasubicandarabachadabasubiquer, e eis que devasubicandarabacar, vou subicalabaseque xedebacé, eu vou nevasubiquer, entregando a força, entregando a prova subsé, na palma da tua mão, aquilo que você me pediu, porque muitas vezes tem abatido dentro de você a tristeza, a angústia,
tentando vir nos teus pensamentos a solidão. Mas Cubadai, te prepara, porque eu prometi e eu sou fiel para cumprir com a minha palavra. Você assinará um papel, e esse papel, você lembrará, que sou fiel, para cumprir a promessa. Eu vou te exaltar, mas nunca esqueça que fui eu, e tudo aquilo que vem para tirar você do meu foco, sai da minha presença, eu estou te tirando também do teu caminho, e você será honrado por as minhas mãos, assim diz o Senhor. O Senhor manda dizer que Ele vai te dar uma vitória muito grande, e você vai ter um testemunho para contar aqui num culto. O nome dele vai ser glorificado. O Senhor diz que o nome dele vai ser glorificado. O Senhor fala bem assim, show de que do que biblova show mandarabadai show bebebas de que devas chimenessamandure deva o que devas tem uma naia subres show de reblavas do que biblove lavras tineribicondarabaxá. Eu vejo da parte de Deus escrevendo uma nova subicá, uma nova história dentro da vassu na tua vida. E essa história é para você ficar firme no propósito do Senhor. Eu vejo você firme no propósito do Senhor. O Senhor mandará baixadarabacá. Ele diz que Ele está entregando por esses dias na vassu a tua mão, na tua mão, no propósito que Ele falou, e nunca se desvia desse propósito. Alai comandará porque você prometeu algo para para mim. Há uma aliança que você firmará, até que a morte o separe. Eu comando o destaque que comando o céu debaixo da terra e debaixo da terra uma lavaçu de caiaçá. Eu subi que na vasubines dobre porque de ré. Eu vou subir que na vassé. Eu vou te surpreender vassar. Eu vou te surpreender sim. Alai candaraba subi candaraba chai. Anabaçu eu vou entregar. Anabasubi candaraba xé. Na tua proforçai mandorebe forque steg chai. Mandarabacá, mas subicalabaçu, continua adorando, exaltando o meu nome. Alabasubicandarabaxá, porque debassubicandarabaxá, você saberá que eu sou fiel. Eu sou fiel. Eu sou fiel. Alai candarebe forque subiquemanai, show debassubique debassu, anavassubique, está vindo uma naiacô, anavasubicandaiaca, a tua bênção que alegrará dentro de você, do teu ser e do teu coração, assim diz o Senhor. Não se esqueça da palavra, até que a morte o separe. Bonito, feinho, com dente e sem dente. Alabaçai, novinho ou velhinho. Alabaçai, até que a morte o separe. Enarabadarachai, pode vir alguém pintado de ouro.
Alabaçu. O teu olho está atenção naquilo que Jesus está te dando. Alabaçai no presente do céu. O Senhor vai entregar na baçuna tua Rebeca na tua mão. E você vai saber que Ele é fiel. Alabaçar porque Ele é um Senhor de mistério. Alabaçubicandarabachá. Debassubiquenabaçá. O Senhor mandará baixar. Debassubiqueiace. Bloquederemená. Estubifai. Tem andado preocupada, mas comandar é becandará. Estou bem forte, eu estou mandando abacá, enviando rabiacá, a vitória vou subir, se mandura dai sobre faia, sai que manduribica. Eu vou subir candarai, surpreender muito mais a bassudeque. E ai colabassubi candarai, criar raiz, mandarai, criará rabiaçai, raiz, rabanarabacai, criará raiz neste lugar. Assim diz o Senhor. Adabassubica. Eu preciso só entregar algo que Jesus está me mostrando. O irmão lá de trás, o irmão Marcos, faz assim com as suas duas mãos. Sou um Deus que te sonda na tua casa. Conheço o teu detalhe, conheço o teu levantar. Tenho sondado teus pensamentos e tenho esquadrilhado devassão o teu ser. Tem pedido algo, labassude cai para mim. A debassude candarabassu. Eis que debassude quer. Tenho eu te escutado das tuas aflições. A labassude candarabacá. Quando o rabianaiaçá entra na coma, sai naquele quarto, labassude quer. E muitas vezes bate a tristeza, a dor e a solidão e a angústia. A labassude candarabacá. E vossubi candabassu. E tenta vir labassu. Até quando suportarei eu? Alaba subi com debassubi sé. Este que subi quer. Se não desviar o teu caminho, alaba subi cá o teu pé. Alaba subi candarai. Daquilo que tenho eu, labaçu que sai contigo sobre a terra. Alaba subi com deribifaiaçu. Para que derrebe a caixa da baçai. Eu vou subir candarabachai. Anava subi quer te abençoar e te honrar. Alaba subi com deribicá. Para que subi candabaçai. Porque xedeba subi quer. Eu entro na vassu sobre aquele lugar labasteg-chai. É um movimento lá. Eu ajo lá labassubi quer. Eu faço o impossível. Alaba subi quer. Te exaltarei, te abençoarei. Assim diz o Senhor. E as palmas são para Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Convido a amada igreja que eles podem se colocar em pé para nós fazer uma oração para encerrar o culto nesta noite. Agradeço a cada um de vocês que estiveram aqui. O melhor lugar para nós estar é na casa de Deus. E que nós precisamos de estar cada vez mais e mais firme nos caminhos de Jesus, porque o dia está se aproximando. O dia está chegando aí para Ele vir nos buscar, e Ele vai vir nos buscar. Nós somos dele e Ele quer nós. Então Ele vai vir nos buscar. Disso nós temos que ter certeza. Convido a amada igreja a levantar as mãos para das nossas casas, para nós fazer uma oração, para encerrar o culto nesta noite. Pai amado, poderoso Deus, Pai querido, estamos aqui na sua presença mais uma vez, Pai amado, agradecendo a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar na sua casa para nos louvar e engrandecer o santo nome do Senhor. Jesus amado, o Senhor trouxe nós com segurança até aqui, Jesus. Então leva nós de volta com segurança para nossas casas, Jesus querido, Jesus amado. Coloca teus anjos na frente de cada um de nós, varrendo o caminho para nós passar com vassoura de fogo, Jesus. Vai derrubando as barreiras, muralha para teus filhos cruzar, e fica como convidado de honra em cada lar, em cada família, Jesus, nós lhe pedimos, e dá para cada um de nós aquilo que nós vamos buscar, Jesus, se for da sua vontade e se for para o nosso bem. Nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Eu peço ao irmão Marcos que suba aqui em cima um pouquinho.
Nosso irmão estava de aniversário essa semana, não sei o dia, mas ele estava de aniversário. Então eu quero convidar a amada igreja para nós cantar os parabéns para ele.